Oi, gente, boa tarde a todos. Hoje nós continuamos, né, com as nossas lives e com a Arraial das Gicos. Hoje nós temos uma convidada muito especial, dando continuidade, que é a Rosa Reis. E hoje o nosso tema é o tambor de crioula como patrimônio cultural brasileiro. E aí eu vou adicionar aqui a Rosa para a gente bater um papo. Oi, Oi, Rosa, boa tarde. Deu certo. Tudo bem? tudo bom? Hoje, como é que você tá? Tá bem? Tô bem, você? Pessoal, desculpa, Rosa, a gente teve um tempinho aí de atraso de 7 minutinhos. Você tá me ouvindo Uhum. bem, me vendo bem, né? Sim, tá bem. Tá, então perfeito. A Rosa esteve conosco na segunda-feira, hoje a gente vai continuar, mas a gente vai falar sobre o tambor de crioula. Rosa, eu queria que tu te apresentasse mais uma vez, né? Algumas pessoas ainda não te conhecem. Pode ficar à vontade. Tá, eu sou a Rosa Reis, tirar aqui o óculos. Eu sou cantora, né? Trabalho com a música popular do Maranhão, sou caixeira e também faço a produção do Laboratório de Expressões Artísticas, que é o Laborarte, da qual esse casarão, eu sou coordenadora do Casarão Laborarte. E aí a gente está sempre circulando aí com todos esses nossos trabalhos, que é um casarão que a gente trabalha com várias artes, tambor de crioula, cacuriá, capoeira, é, caixeiras do divino, dança popular em geral, teatro. Então, estamos aqui hoje para a gente conversar um pouquinho, né, sobre o tambor de crioula. Perfeito. E já falando um pouquinho, eu queria que você explicasse para a gente o que é o tambor de crioula e qual a representatividade na identidade cultural do Maranhão. Bom, o tambor de crioula é uma dança assim que tem sua raiz, né, sua origem junto aos negros do Maranhão, né? É uma dança que como o mestre Leonardo dizia, ela foi criada pelos pretos, né, fugidos, né? Então ele tem muita essa ligação, é uma dança que é muito feita pelos pretos, pelos negros do Maranhão, né? Então é uma dança que a gente não sabe a partir de quando começou, como que surgiu, né? É uma coisa que já vem há muitos anos. E essa dança ela é feita com três tambores, né? Os tambores meão, crivador e tambor grande. Tem três tocadores, tem uma roda de mulheres com saias, né, bem coloridas, colares, adorno na cabeça, flores. Então é uma dança que é feita nesse meio, no meio social, assim, mais onde tem mais negros, onde tem a população mais pobre, né? Então é dessa forma que é o tambor de crioula. E o tambor Certo. é assim, o tambor ele tem uma diferença, que é uma diferença do tambor que é feito como ritual, né? E o tambor que é feito como espetáculo. Porque o tambor, ele como ritual, ele acontece dentro das comunidades, né? Dentro nos interiores do estado do Maranhão, né? E é feito assim, as pessoas daquela comunidade se reúnem, vão fazer uma festa e ali eles fazem um tambor, uma brincadeira, as pessoas vão com a roupa que quiserem e tem sempre a presença do santo, que é o São Benedito. Normalmente, às vezes, essa é uma festa que é feita em pagamento de promessa, né? Sim. Na maioria das vezes, Rosa, ou sempre é? Não, ela pode ser pagamento de promessa, pode ser uma festa de aniversário, uma festa de nascimento, né, de um filho, uma festa por vários motivos. Ela pode ser Sim. feita, né? Não tem uma razão. E é muito feita também no São João e no Carnaval, que é quando normalmente já são os espetáculos, né, se apresentando nesse período. São os grupos que têm essa formação de espetáculos, né, que tem ali uma formação é, tem um número, né, de mulheres, um número formado de homens, elas recebem um cachê, tem como é que eu digo? Tem uma pessoa à frente que dirige esse grupo,
normalmente é uma entidade, né, com uma associação cultural. Então, essa formação aí é que se apresenta mais durante o São João e o Carnaval. E Eles o têm uma carnaval? fase movimentária, Já outra forma mais espontânea, né, acontece mesmo dentro dos quilombos, né, que ainda tem alguns quilombos onde acontece muito tambor de crioula, dentro dos bairros assim mais populares, que as pessoas vão fazer uma festa, vamos fazer uma festa e vamos fazer um tambor de crioula, vamos tocar um tambor de crioula. E aí se reúnem informalmente e fazem o tambor de crioula. O tambor de crioula no período de festa, né? Entendi. E como é que você vê, na verdade, o tambor de crioula como produto turístico? Eu acho assim que o tambor de crioula, ele tem a sua, ele é bastante diferenciado. Ele só é conhecido, só é visto aqui no Maranhão. Então eu acho que isso é importante para as pessoas que vêm de fora, querem conhecer, né, uma manifestação nova, uma manifestação diferente e que tem suas raízes negras. Então eles procuram o tambor de crioula. Então isso aí é importante porque é um atrativo a mais dentro das nossas manifestações, né? Para que o turista venha e conheça sabe, conheça um pouquinho mais desse país, desse Brasil, desse Maranhão. Exatamente. Mas E o tambor sim, de tem um crioula, né, apelo Rosa? turístico. Perdão, Hum? não entendi. Não entendi. Eu falo que tem um apelo turístico o tambor de crioula, né? Uma coisa muito interessante, assim, né? É, o toque dos tambores é uma coisa muito forte que mexe com as pessoas. A dança das mulheres, né? Aquela dança também que é bastante sensual, que tem a punga, né? Tem a pungada das mulheres no centro da roda. Então eu acho que tem o canto, né? Aquele canto de improviso que os coreiros colocam, alguns que fazem um colocando para o outro, brincando com o outro, brincando com a situação, né? Daquele momento. Então, eu acho que tem muitas coisas interessantes do tambor que, com certeza, o turista vai gostar de ver, vai se apaixonar, como eu já tenho visto outros turistas que já vieram e já se encantaram com o nosso tambor. Legal. E também tem a questão de que o tambor ele é patrimônio imaterial, né, Rosa? Eu não lembro Sim, bem a data. eu acho que foi em 2004, se não me engano, né? Ele foi considerado patrimônio imaterial brasileiro, mas tem algumas coisas que a gente esperava mais com esse título, né? Esperava mais patrocínios, mais projetos, né? Para que os grupos de tambor realmente pudessem ter uma visibilidade maior, não só dentro do Maranhão, mas fora, né? Nesse país. E eu acho que ainda tem muito a fazer pelo tambor, né? Muita coisa a fazer. Tem um projeto de salvaguarda aí do IFAM, mas que a gente ainda está muito enraizado somente aqui no Maranhão. Muita coisa ainda acontecendo muito devagar. Aconteceu o que aconteceram alguns projetos foram de apoio a alguns mestres, né? Algumas oficinas, mas uma coisa ainda muito pouca em relação ao Muito que tímida, né? representa o tambor de crioula para o estado do Maranhão, sabe? E para as pessoas que fazem. A gente tem muitos grupos de tambor de crioula, não só em São Luís, como no Maranhão todo, né? A grande maioria dos municípios do Maranhão tem uma brincadeira de tambor de crioula. Perfeito. E ficar de forma tímida não é o ideal, né? E movimentos como esse seria para dar uma visibilidade maior, que é como você falou. Exato, eu acho, né? Eu acho que poderia ter feito ainda muito mais. Hoje a gente tem a Casa do Tambor, né? Que já foi Sim. resultado desse projeto de salvaguarda. Mas, e agora, até que tem caminhado um pouco, feito apresentações, né? Algumas oficinas, alguns vídeos, algumas palestras. Eu acho que o caminho é por aí, né? Acho que a gente tem que fazer essa caminhada, mas a gente tem que sair. Eu acho que a gente tem que mostrar os grupos, tem que ter um investimento nos grupos de tambor, porque é uma manifestação que ela sofre muito preconceito, porque é uma manifestação basicamente feita por negros, por pessoas pobres, né? Então tem um preconceito muito forte
muito grande com relação ao tambor. Inclusive, às vezes, no período de São João, de Carnaval, quando tem os editais juninos, os tambores de crioula, às vezes, são contemplados, mas com uma apresentação, né? Fazem uma apresentação durante toda aquela temporada, cada grupo. Então, é uma coisa meio que a gente precisa realmente pensar, estudar, trabalhar, ver de que forma podemos melhorar essa questão, né, do tambor, né, essa manifestação que é genuinamente nossa. Eu só conheço aqui no Maranhão, no estado do Maranhão, e vi também um grupo, eu acho que foi no Amapá, tem um pessoal que saiu daqui, foi para lá e fez. Hoje a Já foi gente não falar, tem né? um grupo lá. Hoje também tem um pessoal de Fortaleza que já fazem lá, mas foi também vieram aqui, fizeram oficinas, né, com o mestre Felipe, depois começaram a fazer o tambor lá, porque não existia essa manifestação lá. Aí no Rio você vai encontrar também vários companheiros nossos daqui do Maranhão, maranhenses, fazendo tambor de crioula lá no Rio de Janeiro. É, em São Paulo, né, tem o pessoal do Grupo Cupuaçu, de Tião Carvalho, que também faz. Então, você vai sempre ter um maranhense, uma pessoa que saiu daqui e que está levando essa manifestação para outros estados. Né? E os grupos daqui, é isso, eu acho que eles precisam ter realmente um investimento maior, né? Projetos que realmente viabilizem que esses grupos se fortaleçam, né? Que eles não acabem, porque já tem vários grupos hoje que já estão morrendo, né? Então, eu acho que isso precisa ser pensado, já que tem esse título todo, Tambor de Crioula, né? Então, o que é que a gente pode estar fazendo realmente para que a Sim. gente possa dar um boom no nosso tambor, né? Carregar o título, mas ter essas iniciativas, né? Claro, então, principalmente do poder público, acredito, mas também do poder privado, de espaços, né? De exposições. Tem um museu, como você falou, mas isso é só uma conquista de várias que estão sendo buscadas durante esse tempo todo. Rosa, no tempo aqui, eu acabei esquecendo de te perguntar em relação às características, né, do tambor de crioula, também em relação a algumas músicas, a questão da religiosidade, né? Você falou também em relação ao São Benedito, no caso. Queria que você Uhum. explanasse mais um pouquinho para a gente. Tá. O tambor, ele assim, ele tem uma devoção, né, que o pessoal que faz o tambor tem a São Benedito, que é um santo preto. Então, você faz, né, uma promessa, né, para alguém da família que tem algum problema, uma promessa. E aí você paga essa promessa realizando o tambor. Normalmente, nesses tambores de promessa, eles têm a presença do santo, o santo São Benedito, que é colocado lá no altar. Às vezes as coreiras dançam com o santo na cabeça, dançam com o santo carregando o santo no colo, tem uma ladainha, então tem toda uma parte religiosa, agradecendo, né, pelo que você conseguiu, pela graça conseguida através de São Benedito. E oferece também para São Benedito a dança do tambor de crioula, né? Porque acho que por essa questão de ser feita pelos negros, influenciada pelos negros, né, todo, e o São Benedito preto também. Então acontece dessa forma. Mas o tambor, ele não acontece sempre nesse formato, né? Ele acontece, como eu te falei, em várias situações. Ele acontece muito por diversão, por divertimento, né? As pessoas se reúnem para brincar o tambor de crioula, né? Então ali acontece o tambor a noite todinha, até de manhã, as pessoas tomando uma cachaçinha, tocando direto os tambores, as coreiras dançando, né? Então é uma brincadeira de preto. Era uma brincadeira de preto, porque hoje também a gente já vê aqui na cidade as coisas como estão acontecendo, né? Teve um período que tinha um espaço aqui, o espaço do Amaral, e lá tinha muita gente que saía da universidade, ia para lá e começaram a fazer oficina e começaram também a aprender a tocar. Isso é super bacana também, porque isso vai fazendo com que o tambor ele seja, né, ele entre, né, no social da gente, né, da cidade e tudo mais. Sim, no Eu acho popular, né, para que todos. exato, as pessoas começam a conhecer, começam a tocar,
querem fazer parte, né, do tambor, conhecer mais o tambor de crioula. Então, eu acho que isso aí é super importante e super válido, né? Mas aí, como eu estava te falando, ele tem essa característica. Ele pode acontecer de uma forma religiosa, um agradecimento de promessa, mas ele pode acontecer por uma forma de diversão, de você se reunir, ir lá e brincar, né? E isso é uma das características do tambor. E a outra coisa também, o tambor ele é feito por homens e por mulheres, né? Os homens tocam, a maioria das vezes todos os homens, todos não, alguns homens dominam o toque dos três tambores, que é o crivador, que é o menorzinho, o meião e o tambor grande, que é o solador. E tem também a matraca, que é tocada atrás do tambor grande. Alguns tambores têm, outros não, como o tambor de Filipe, ele não usa matraca. E tem os cantadores, né? Que são aqueles que puxam o canto e as mulheres e o coro, todo mundo ali responde. Então é uma festa assim bastante alegre, que a presença das mulheres é forte também, né? As mulheres também têm uma liderança forte dentro do tambor de crioula. E então é isso. E os tambores, eles são afinados na fogueira, né? Eles precisam de uma fogueira para que sejam afinados, né? Para que o couro fique esticado e ali você possa ter um som bacana, um som bonito. Isso que eu te perguntar em relação só das mulheres dançarem, né? Na roda, no caso. Se tem alguma explicação. Não seria bem explicação. Sim, aí deixa eu te falar, algumas situações, algumas coisas que eu já li sobre tambu, é, antigamente, o pessoal falava que antigamente quem dançava era só os homens, né? Porque tem uma história que diz que o tambor ele nasce a partir do momento que os escravos também fugiam e iam se exercitar. E eles se exercitavam ao som dos tambores. E ali eles faziam alguns movimentos de luta, né, de defesa contra o opressor. Como aconteceu na capoeira, só que por lado do sul e sudeste eles colocaram o birimbau, né, para trabalhar isso aí, essa movimentação. E para o lado daqui eram os tambores. Então, isso daí é uma coisa que também o pessoal fala, né, o povo mais antigo conta um pouco disso com relação ao tambor. E nesse período era só homens. Com o passar dos anos, as mulheres foram chegando, foram se aproximando, e aí começaram também a entrar na roda, a dançar, aí já entrou mais nessa questão do divertimento, e ali as mulheres já participavam, né, e começaram a dançar e fazer a bunda. Isso é uma história, né, que a gente conhece, que a gente sabe, que vem aí de muito tempo. E tem também, hoje ainda, atualmente, a gente vê o tambor que é feito só por homens, em alguns municípios aqui do Maranhão. Não, Você não vai sabia. encontrar o tambor de crioula, que é a punga dos homens, que eles chamam, né? Então, os homens brincam, tocam eles ficam no centro da roda e vem um e dá tipo uma rasteira, uma punga que é parecida com uma rasteira. A brincadeira é de derrubar o outro no chão, tá entendendo? É muito engraçado isso. Eu já vi lá em Morros, quando eu tive a oportunidade de ir, e numa festa de tambor de crioula por lá. E as pessoas rolam, esses homens rolam no chão mesmo, sabe? Cai no chão. É muito Diferente, né? engraçado. É diferente de como é feito aqui em São Luís. Isso não só lá, como em vários outros municípios do Maranhão. Tem alguns municípios que acontece essa punga dos homens. Eu acho que é Legal. em Interessante. Anajatuba que também acontece, lá nessa região de Rosário, de Morros, você vai encontrar. Além de que você vai encontrar uns sotaques diferenciados, né? Então, aqui o sotaque do Maranhão é um, né? Você já vai ouvir o sotaque lá de Morros, já é diferente desse sotaque que é feito aqui em São Luís. Da mesma forma, quando você for em Alcântara, também os tocadores de lá já tocam um pouquinho mais acelerado, mais corrido. Então, Então você vai seria, encontrar isso. só te interrompendo, desculpa. Seria o toque então do tambor que diferencia, que seria o sotaque. Os sotaques que eu falo são assim: tem alguns lugares que são mais corridos, né? Outros são mais lentos, e outros têm alguma forma diferenciada de tocar e de cantar. Por exemplo, se você for na região do Muni,
que essa região de Morros, Axixá, Centro Grande, é, você Região do vai Celinho. você vai encontrar um tambor de crioula para lá, que é um tambor de crioula onde o canto é aboiado. Eles fazem assim um aboio todo o tempo nesse canto. É muito diferente do nosso tambor, o canto, né? E se você for numa outra região, como a região do Mestre Felipe, na Baixada, você vai encontrar um tambor de crioula mais cadenciado, né? E mais versado, né? E alguns tocam matraca, outros não. Já se você for aqui para a região de Alcântara, você vai ter um sotaque mais acelerado, mais corrido na forma de dançar e na forma de cantar. Então, tem essas pequenas diferenças, né? Que você está acostumado mais a ver aqui em São Luís, mas se você Sim. for fazer uma circulação pelo estado, você vai ver que tem muitas diferenças de um lugar para outro o tambor de crioula. Que legal, que eu pelo menos não sabia, né, dessa pungada do homem que você falou e desse sotaque, acho que seria a cadência, né? Não sei se eu não entendo muito de música, mas talvez seja isso, de um lugar para outro. Interessante, né? Muito interessante, porque como vai se remodelando, se adaptando à região, aos moradores, às pessoas da comunidade. É muito É, interessante. Pessoal, a se vocês tiverem cadência, dúvida, a pode cadência falar, e o Rosa. canto, né? O canto também E o vai canto também. diferenciando a forma de cantar, né? Como eu As te falei que ladainhas, né, também. no Rosário tem um aboio. Não, não falo nem na questão da ladainha, porque a ladainha é uma coisa quando você está pagando ali a promessa que você canta a Sim. ladainha. Nem todo tambor tem ladainha, né? Às vezes o tambor você vai lá para brincar e se divertir. Como eu te falei, que é a questão Como do brincadeira tambor mesmo. ritual, o ritual do tambor, a brincadeira do tambor, porque é diferente do tambor espetáculo. Nesse ritual não tem farda. Farda, que eu digo, é o figurino. Ah, Normalmente, sim. os espetáculos aqui, os grupos de tambor, cada um tem a sua farda, né? Uma saia colorida, tá? Todo mundo se veste ali igual, tem uma padronização. Lá no ritual mesmo, onde acontece, por exemplo, um lugar que eu sempre vou, lá em Morros e Cachoeira Grande, eles fazem o tambor lá e as pessoas da comunidade vão tocar esse tambor, participar desse tambor, elas vão do jeito que elas estão em casa, tu tá entendendo? Como se preparam para ir para uma festa, né? As mulheres às vezes botam uma saia ou não, às vezes elas entram na Sim. roda e dançam de vestido, né? Então é uma coisa de festa, sabe, de divertimento mesmo, né? Não tem aquela coisa de, isso aqui é um espetáculo formatado desse jeito, com homem e mulher, agora é assim, agora é assado. Não. É livre, ali eles tocam, É brincam a livre. noite todinha, né? Perfeito. Legal. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, perguntas aqui para a Rosa, vocês vão colocando aqui. Alguma coisa que eu vou lendo e vou passando para ela. Tá? É. Às vezes que não dá para ver. E também a questão da intensidade das apresentações e alguma logística, mais nessa parte, digamos que mais como apresentação. Uhum. Alguma logística de ensaio, de montagem, de música. O tambor, ele não tem assim ensaio, né? Mas quando é essa formação de grupo, a gente às vezes se reúne, organiza, né? O grupo compra roupa nova, né? O fardamento novo para usar naquela temporada, chapéus para os homens, né? Calça, camisa, aí arruma um grupo todo, né? Todo mundo igual para fazer uma apresentação. E normalmente, às vezes, determinados grupos, né, antes de sair para essas apresentações, antes de começar uma temporada, fazem um ritual de ladainha nas suas casas, né? Antes de sair para brincar no seu espaço, né? No seu barracão. Mas é uma coisa que é totalmente diferente, né? O ritual do espetáculo, assim, né? Do espetáculo. Sim. E aí, no espetáculo, você tem toda essa formação. Normalmente você vai, aí é 1 hora de apresentação, e os tocadores tradicionais, assim, eles não gostam muito disso, de tocar 1 hora.
Eles querem tocar a Sim, noite toda, mas, entendeu? sim, claro. Se gosta de tocar meia Espera o horinha, ano 40 todo. minutos, é a mesma apresentação para turista, tá entendendo? Sim. Normalmente as pessoas querem tocar mesmo, vai à noite, brincar, é brincar a noite toda. E aí, se você vai, né, para uma apresentação do São João, ali tem hora marcada, né? E Sim. aí é dessa forma que acontece. E no mais, acho que é isso. O tambor ele sempre começa assim com uma toada. Alguns tambores normalmente começam com uma toada para São Benedito, né? Cantando uma toada, louvando e saudando São Benedito. E depois eles entram nas toadas normais, na brincadeira, na roda, né? Tem sempre um mestre, uma pessoa que comanda ali o tambor com o apito. Então, o apito é para começar e o apito é para terminar a toada. E ali, em determinados momentos, você para porque tem que esquentar o tambor. Se você tiver duas parelhas na apresentação, ótimo, porque enquanto uma está esquentando, você está tocando com outra, né? Mas se não, você tem que parar para ir esquentar e depois trazer de novo os tambores, porque eles duram afinado assim em torno de uns 20 minutos no máximo, né? Eu já ia te Então, depois perguntar disso quanto aí já tempo. tem que fazer uma afinação de novo. Isso alguns tambores, porque tem outros até que cai a afinação até antes, o osso cai depois, né? Então tem toda essa sistemática o tambor de crioula. Que legal essas curiosidades. Rosa, uma outra pergunta que me veio antes, agora eu lembrei de te perguntar. Nesses espetáculos, tem um número de uma quantidade de pessoas, em relação a oficinas também, do Laborarte, como é que funciona para o pessoal que tiver interesse, né, que quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês? Bom, não tem um número determinado de tambor para apresentação nos espetáculos. Teve um período que a Secretaria de Cultura ela estava determinando que tinha que ter no mínimo, parece que 20 ou 30 brincantes do tambor de Brincando. crioula para poder participar dos editais, para eles poderem contratar a brincadeira. Mas não tem, esse número dentro do tambor é muito variado. Normalmente a gente fecha um tambor com umas 30 pessoas, entre homens e mulheres. Tem grupos bem maiores, né? E tem grupos menores. E aí não tem um número determinado. Qual foi outra coisa que falou? E é das oficinas. As Das oficinas. oficinas, no caso, se É, Laborarte, isso, para o pessoal saber. aqui, é, aqui no Laborarte a gente já fez oficinas, começamos a fazer oficina com tambor de crioula do Mestre Felipe, né? Na década de 70, no final da década de 70. E acho que o grupo, assim, junto com o Felipe, foi pioneiro nessa questão de fazer oficinas de tambor de crioula, né? Então a gente fazia e foi tão boa essas oficinas que elas ficaram mesmo o ano todo, direto acontecendo, né? Então teve esse período que Felipe estava trabalhando junto com a gente no laboratório e a gente fez várias oficinas. Depois de Felipe chegou o mestre Mussalini para trabalhar conosco lá no laboratório. E também a gente fez durante muito tempo temporada com Gonçalves. Nos últimos anos a gente deu uma parada, porque eu acho que começou a ter um esvaziamento, né? A procura ficou menos, tinham outros espaços também que estavam já fazendo oficina, né? E as pessoas tinham muito isso de ir fazer oficina mesmo gratuitamente. Então a gente deu uma paradinha, a gente parou as nossas oficinas, não tem acontecido. Só se a gente for requisitado para fazer uma vivência, para fazer uma interação com alguns grupos que vêm de fora, os grupos de escola, nos trabalhos sociais que nós desenvolvemos no grupo. A gente sempre faz também oficinas de tambor de crioula para a garotada, né? Para eles Legal. começarem a entender. Então, isso é muito legal. E é assim que tem funcionado hoje as nossas oficinas. Mas hoje, atualmente, eu vejo assim que caiu um pouco essa questão de oficina na cidade. A Casa do Tambor foi que teve, parece que no final do ano passado, andou fazendo algumas oficinas de tambor de crioula, lá mesmo na Casa do Tambor, que é um museu, né? É um museu ali na Sim. Praia Grande. Para quem não conhece, é interessante ir lá e conhecer e ver mais
saber mais, se informar mais sobre a história do tambor de crioula. Eu acho que vale a pena, lá tem muitos registros interessantes, né? De vez em quando está acontecendo palestras. É bom você estar conhecendo da nossa cultura, É gente. verdade. A cultura do Maranhão, sabe? Tão rica, tão diversa, né? Então, eu acho que vale a pena você conhecer um pouquinho, já vale, né? Já adianta Já bastante. vale. Sim. E esse museu, para quem não sabe, é bem novo, né, Rosa? Eu acho que ele deve ter. Não sei se ele tem 2 anos, eu não tenho certeza. Por aí, eu acho que foi ano passado, acho que deve estar completando uns 2 anos, né? Foi bastante demorado esse processo Foi. de reforma, que era um casarão lá na Praia Grande, passou vários anos sendo reformado, mas até que ele saiu, acho que ele saiu no final de 2018, por aí. Foi. E assim, é muito bonito, como a Rosa falou, eu já fui lá para conhecer, né? Tem um acervo de miniaturas, eu acho que seria miniaturas, né? Dos Uhum. dançarinos, tem o acervo também das vestimentas, né? Tem uma parte lá, né, Rosa? Eu acho que são de bebidas, tem tequila e umas outras bebidas também, que eles colocaram Sim. para. Então é bem interessante a vivência. Nas oficinas eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas o E espaço é muito apresentação, bom. e tem Oi? apresentação lá também. Tinha Sim. apresentação toda quarta, tinha apresentação lá no museu, né? Quando não estava nesse momento agora de pandemia. E eu acho que é válido, é muito interessante. Ah, só queria lembrar aqui para ti que a gente chama as mulheres que dançam de coreiras, né? E os homens Coreira. que tocam, são os coreiros do tambor de crioula. É um Ah, nome os que coreiros. os coreiros e as coreiras. Os rapazes eu não sabia que eram coreiros, as mulheres eu sabia. Não sabia que tinha essa As coreiras. nomenclatura. E, Rosa, e vocês vão fazer, vai ter alguma live que você saiba de tambor de crioula, né? Se quiser falar a respeito de alguma que saiba para o pessoal. Não, eu sei, o pessoal da Casa do Tambor, eles estavam fazendo. Eles fizeram, acho que deve se procurar lá no Instagram, né? A Casa do Sim, Tambor, você vai achar alguma coisa. Mas os grupos, acho que é mais difícil, mais complicado, porque os grupos é, é um pouco complicado fazer uma live de tambor de crioula, não é fácil, tá entendendo? Porque tem a questão do som dos tambores, né? Aquele som precisa de uma certa estrutura técnica, né? De som, entendi. e sem falar na de vídeo, mas de som para você fazer um negócio bacana. E aí eu acho que isso também possibilita, né, alguns grupos de fazerem determinadas lives. Mas tem acontecido aí, eu vi alguns grupos, eu vi inclusive o Mara Crioula, um grupo daqui de São Luís, que fez, né, uma oficina não, uma live sobre o tambor de crioula. Então, eu acho que a gente buscando, a gente encontra aí alguns grupos que, sabe, estão conseguindo realizar algumas lives, claro que limitadas, né? As mulheres dançar, todo mundo dançar. Normalmente acaba sendo uma que eu assisti, era só toque mesmo, só toque e canto Sim, do tambor, né? Então, eu acho que vale a pena para você também conhecer e descobrir mais toda essa nossa história. legal. Pessoal, e tem vídeo disponível no YouTube, né? Na Laborate também acredito que elas estejam sempre postando alguma coisa. Quem tiver curiosidade de ver. Eu perguntei das lives, né? Porque como a gente está vivendo esse momento de live, aí por isso que eu perguntei, mas eu não sabia, até porque eu entendo que é uma outra logística, né? Até como você falou, a importância do tambor é muito grande. O ciclo que é feito, então não dá para estar todo mundo, digamos que ao mesmo tempo, né? Por conta do que a gente está passando. Rosa, e a gente só tem a te agradecer. Tem Oi? sido difícil, né? Para alguns grupos transformarem seus espetáculos em live, né? Você vai ver aí o Bumba Boi, né? Uma coisa difícil você levar um batalhão pesado como o Maioba, como o Ribamar, né? E Sim, vários outros, e colocar isso ali numa live, um número limitado de pessoas. É, é muito difícil para você realmente conseguir mostrar, né? O que é essa brincadeira, né? O que é essa emoção? Tá ali junto, tocando matraca, todo mundo. O que é essa trupeada, como a gente chama, né? Toda aquela batucada, aquele calor, sabe? Então é muito difícil você realmente conseguir mostrar isso numa live. E com o tambor de crioula não fica diferente, né? Também
E é mais difícil pela condição também, né, dos tambores. Então, pela questão do preconceito, não é muito valorizado o tambor dentro da cidade, né? Não tem muitos pessoas que acompanham, muita gente gosta do tambor, mas não tem assim como o pessoal do Bumba Boi, que tem um grupo que acompanha, que vai muita gente. Não. Então tem todas as suas limitações para você fazer uma live de tambor de crioula, né? Principalmente um grupo que já vem com dificuldade para manter aquele grupo, porque muitos Tá grupos de travando um tambor de pouquinho. crioula estão resistindo para continuar com os seus espetáculos, né? E a gente vê muito isso e imagina se vocês vão ter condição de estar estruturando uma live, fazer uma live, né? Que dispõe de correr atrás de patrocínio, de pagar o pessoal para poder filmar, para poder fazer, tá? É difícil, cara. É verdade. Rosa, a gente está chegando ao fim da live. Eu só tenho a te agradecer, não somente a essa live, mas a de segunda-feira, pela tua disponibilidade, pelo teu conhecimento. E também está sendo uma aula para mim, está sendo aprendizado para mim, com a Luana, para todos nós do Mundo Gecos e para todo mundo que tem assistido, né? Que a gente vai aprendendo com quem conhece, com quem tem a experiência e esperando que ano que vem a gente possa estar todo mundo junto. Eu acho que esses espaços são importantes para a gente conhecer a nossa cultura popular maranhense, respeitá-la, vivenciá-la. Com certeza, eu acho que todo espaço que a gente tenha, que é colocado para a gente falar um pouco sobre a nossa cultura, é bem-vindo, porque cada vez mais a gente percebe que hoje tem um afastamento, às vezes, muito grande, né, do que dessa cultura tradicional, né? Alguns estão lá na frente, realmente tem uma valorização maior, mas tem outros grupos que não. Você vai ver aí a questão do tambor de crioula, a questão das caixeiras do divino, né? Os grupos de sotaque de bumba boi, de zabumba, o de posta de mão. Então Gosto tem de alguns mão. grupos que se você não levar a história deles, passar a história deles, depois ninguém vai saber realmente o que, o que era, o que se existiu realmente esses grupos. Então eu acho importante você ter um espaço para você estar sempre colocando, principalmente a respeito de determinadas manifestações, né, determinados folguetos que estão aí já quase em extinção. É verdade. Então, eu só tenho a te agradecer. Se quiser falar mais alguma coisa, o espaço, você tem aqui o espaço. Pessoal, também, se tiver alguma pergunta, algum questionamento para a Rosa, esse é o momento que a gente está aqui disponível. Se vocês tiverem algum. Deixa eu ir aqui olhando, Rosa, enquanto você vai falando, deixa eu ver se tem aqui alguma coisa. Pois é, então eu quero também agradecer a presença de todos vocês aí que estiveram aí nos acompanhando, escutando um pouco dessa história, né? A história do nosso tambor de crioula. E tem muita coisa para a gente saber. Isso que eu falei aqui foi só um pouquinho, né? Tem muita informação, muitas coisas que a gente vai descobrindo a partir do momento que a gente vai acompanhando mais, né? Vai conhecendo mais. Nós temos alguns livros já editados sobre o tambor de crioula, nós temos vídeos sobre o tambor de crioula, temos uma casa sobre o tambor de crioula, além de que tem vários grupos na cidade. Então, acho que a gente, buscando também, a gente vai conhecer mais, né, toda essa história, que é o tambor de crioula do Maranhão, uma manifestação única, né, que só acontece mais aqui no nosso estado. Daqui que ela está partindo para outras regiões, né? Sim. E aí, quando a gente fala, né? Só voltando um pouquinho, quando a gente fala de turismo, né? O turista ele fica muito feliz, mas a gente também conhecendo até melhor para a gente falar para o turista que chega na cidade visitante, a gente apresentar. Esse ano, infelizmente, a gente não está podendo estar na rua, mas ano que vem, né? A gente, quanto morador, já apresenta: olha, vamos lá no tambor, vai ser legal e tudo. Porque muita gente, eu acredito que às vezes nem sabe que tem apresentação de tambor de crioula no São João, porque atribui muito, às vezes, São João a período de Bumba Meu Boi, né? Só que no Maranhão, gente, a gente tem uma diversidade de atividades folclóricas nesse período. A Rosa sabe bem mais que eu, né? Tem o cacuriá, tem as quadrilhas, né? Dança portuguesa, dança do lelê, se eu não me engano, também. Então tem muita coisa, o próprio tambor de crioula.
É muito além também do Bumba Meu Boi, que também tem seus vários sotaques. Então é muita coisa para conhecer. Por isso que a gente fala para o turista que o São João daqui é muito diferente de outros estados do Nordeste. Pois é, então, a gente tem uma diversidade enorme, né? E o tambor de crioula faz parte desse conjunto, né? Desse conjunto de manifestações que nós temos aqui na ilha. E é uma manifestação, assim, alegre para cima, envolvente, sabe? Assim, com a maioria das nossas manifestações aqui. Então, é uma coisa que mexe com todo mundo. As pessoas estão ali assistindo o tambor, de repente elas estão com vontade de entrar na roda, elas querem dançar, elas estão cantando, estão repetindo o coro, né? Então, é uma manifestação muito alegre, muito para cima mesmo. Tem momentos engraçados, diversos, né? Que é colocado um cantador para outro cantador, né? Um cantador para as coreiras brincando ali na roda, dando aquela punga tradicional, que é aquela umbigada. Então ele tem tem um colorido bonito também, né? Então eu acho que tem muitos atrativos para o turista o tambor de crioula, né? Agora, como eu estou te dizendo, falta investimento e valorização por parte, né, da cultura local. Certo. Então, de ter mais espaço, Fazedores do né, dentro órgão da de cultura. cultura também, né? Já que é Não uma. entendi, Rosa. Não, estou dizendo, falta um investimento maior, né, por parte dos órgãos representativos da cultura do Estado, né, que fomentam a cultura nesse Estado. Então, eu acho que a partir desse momento que você tiver um investimento maior, um patrocínio maior para os grupos de tambor de crioulo, eu acho que a gente vai dar um salto maior. E tem essa questão, né? Patrimônio imaterial brasileiro, né? Poxa, então vamos trabalhar isso aí. Se foi levado a esse título é porque ele realmente merece, é uma coisa que realmente é importante para o Brasil. Então a gente tem que ter esse olhar que não fique somente aqui no Maranhão, mas que a gente dê condições para os grupos também se apresentarem, saírem, levar seus trabalhos adiante. E, sabe, tem os mestres dos grupos que também precisam, alguns mestres já estão aí de idade, bastante idade, né? E que fizeram essa brincadeira, essa manifestação, está até hoje aqui, né? Até esse momento atual. Então, tem toda essa questão que precisa ser vista com muito carinho. Esse legado, né, que Uhum. deles, dos mestres, principalmente, é importante, como a Rosa falou. Então é isso, Rosa, muito obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade nessas duas lives, por todo o conhecimento, toda a disponibilidade, pela tua experiência. Em nome do Mundo Gecos, a gente só vem te agradecer mais uma vez. E Tá, conte obrigada. conosco para próximos espaços. A gente está à disposição de Tá você, do bom. Cacuré Dona Pepe, do Laborarte também. Obrigada. A gente está aqui, né, para somar, né? E a gente está sempre precisando dos apoios, das parcerias, né? Porque ninguém faz nada sozinho, né? A gente precisa sempre estar junto. É verdade. Então é isso, pessoal. Eu só tenho a agradecer também a todos, como a Rosa falou, que estão aqui assistindo a gente. Falar para vocês que em breve nós teremos novas lives. Hoje é dia de São João, né? Então, que vocês tenham um bom São João em casa, com saúde, né, Rosa? Hoje é São João, minha gente, é um dia tão lindo. Eu já estou com a minha fogueirinha aqui, a gente está fazendo a nossa fogueira aqui daqui a pouquinho. Uma fogueirinha pequena aqui na porta de casa que toda noite a gente faz e bota as crianças para comer uns foguinhos, a gente brincar aqui um pouquinho, Sim. saudar, né, esse grande santo que faz parte do santo festeiro, né, da nossa cidade, e a gente tem que reverenciá-lo sempre, né, pedir proteção, principalmente nesse momento agora. Meu mingau de milho também já está quase pronto. Daqui Ah, a pouco eu vou estar tomando. que coisa boa! Tchau, querida. Então Obrigada, tá, Rosa. Tchau, então, todo um beijo mundo. para vocês. Fiquem com Deus no Para você coração. também. Tchau, Tchau, tchau. gente. Boa noite. Feliz São João.